Vamos lá, giro no mundo aí. Eu vou começar aqui nesse tema. Achei interessante destacar, né? Rússia manda metade de suas aeronaves capazes de lançar mísseis hipersônicos Kinzhal para a região do Báltico. Vamos lá? Na segunda, dia 7, a Rússia enviou pelo menos um caça MiG-31, foram dois nas imagens que eu vi, armados com mísseis, né, hipersônicos Kinzhal, para o exclave de Kaliningrado. É uma região destacada no mapa, né? Ela não faz conexão direta com o território russo, ela está inclusive no meio ali dos países que hoje compõem a aliança da OTAN, né? E a gente vai conversar um pouquinho de por que isso é preocupante na região do Báltico. O território faz fronteira com a Polônia, Lituânia e Belarus. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o caça pousando na base aérea naval de Kalovsk, a cerca de 9 quilômetros da cidade de Kaliningrado, capital do Oblast, que carrega o nome. O local foi identificado através de geolocalização. Aí tem as imagens aqui, tá? Aqui é para a gente ter uma ideia do alcance. Eu não vou dar o play aqui por conta de direito autoral, tá, pessoal? Mas eu vou soltar esse vídeo lá no PatriaBook, na nossa conta do Pátria Defesa no PatriaBook e também no Telegram, tá? Eu estou tentando resolver essa questão de a gente poder usar mais vídeos e tudo, é porque hoje a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa plataforma. Então, quando os proprietários dos vídeos permitem, a gente usa, senão a gente não utiliza. Tá? Com mais de 1.000 km de alcance, uma ogiva de 500 kg e uma velocidade máxima de até Mach 10, 14.000 km, o Kinzhal é um derivado do míssil Iskander, né? E representa uma ameaça bastante séria para quaisquer alvos em terra ou do mar. A presença dos MiG-31 com o Kinzhal em Kaliningrado coloca todo o Báltico e boa parte da Europa Ocidental no alcance de tais armas e provavelmente vai resultar em uma reação da OTAN, né? Esses aviões, esses MiG-31 já têm sido interceptados junto a voo de bombardeiros e outros caças, mas pela primeira vez ele vem portando de forma ostensiva, né, os Kinzhal. O Kinzhal é um míssil hipersônico, já das novas tecnologias, tal qual, por que é importante destacar? Tal qual o presidente Putin falou naquela transmissão que nós trouxemos ontem aqui, né? Onde, ao ser provocado pelo presidente Macron, que falava em nome da França, mas também de toda a Europa, né? Porque ele preside ali a União Europeia nesse momento, e de lá partiu, inclusive, para Kiev para conversar com o presidente ucraniano. Ele deixou bem claro que, apesar do volume de tropas e equipamentos das forças reunidas da OTAN serem maiores, serem superiores, mas que a Rússia, além de ser uma potência nuclear de primeiro grau, ela também detém os meios mais modernos de entrega. E aí, inclusive, se referindo aos mísseis hipersônicos, algo que o Ocidente ainda está correndo atrás, pessoal. China, Rússia e até a Coreia do Norte já estão em estágios, por incrível que pareça, mais avançados, né, nessa tecnologia. E aí, realmente assusta, né? Aqui, eu não sei se dá para você notar, aqui o míssil Kinzhal, porque ele tem a capacidade de levar, inclusive, uma carga nuclear tática. E aí muda a regra do jogo. Pelo mapa aqui você verifica o alcance, né? Kaliningrado é esse triângulo